Por que Whole Cake é o arco mais cinematográfico de One Piece? De que maneira o Luffy evolui durante esse arco? Whole Cake é como um grande filme de cinema blockbuster. É grandioso em tudo, desde as suas construções até as roupas e personalidades dos personagens que são apresentados. Temos até grandes números musicais da Big Mom, estilo Disney mesmo. Mas ao mesmo tempo, Whole Cake é cinematográfico também na questão das sutilezas, dos detalhes, na questão do que não é dito explicitamente, mas sim mostrado. Mesmo que o personagem esboce uma reação pequena, se for importante, essa reação vai aparecer. Se o personagem tiver um olhar rápido, quase imperceptível, mas for importante, vai aparecer. Algo que não é tão característico de One Piece, que inclusive tem como aspecto principal a característica contrária, o grandioso, as reações mais expressivas possíveis, o negócio caricato. Mas dessa vez Oda arriscou e juntou a essa grandiosidade caricata também o aspecto mais natural, mais orgânico, e deu muito certo. Em filmes com bons atores, em muitas cenas eles não dizem nenhuma ou quase nenhuma palavra, mas pela expressão, pelo olhar do ator conseguimos quase que ler seus pensamentos. E é isso que acontece em Whole Cake, o que é extremamente difícil de fazer se tratando de um anime, de um desenho. Como bons exemplos disso, temos a cara da Heiju, irmã do Sanji, quando ele tá enfrentando o Luffy e dizendo que vai deixar os chapéus de palha. A gente vê claramente que ela tá entendendo o quanto o Sanji tá sofrendo naquela situação. Outro momento é quando o Jinbe vai enfrentar a Big Mom de maneira firme. Vemos claramente a determinação em seu rosto, mesmo sem uma expressão exagerada, sem sobrancelhas super franzidas, veia pulando da testa. E também nas sutilezas das ações, como quando o Luffy derrota Katakuri e, sabendo que Katakuri não gostaria que outras pessoas vissem a sua boca, ele usa um chapéu para tapar a boca do Katakuri já caído e derrotado. Esse foi meu aspecto favorito desse arco. Não é exagero dizer que essa característica cinematográfica permeia quase todas as cenas desse arco. Olha só esses movimentos e posicionamentos de câmera, a composição do quadro e por aí vai. E outra coisa muito legal e que muita gente estava esperando faz bastante tempo, desde o time skip na real, é que finalmente o nível de dificuldade dentro da aventura dos Chapéus de Palha aumentou consideravelmente. Finalmente eles tiveram que usar tudo que tinham e também não tinham para sobreviver e completar sua missão. Seria um erro muito fatal se o Oda não tivesse aumentado essa dificuldade como aumentou. Afinal, agora eles estão enfrentando uma imperatriz dos mares, uma Yonkou, alguém que domina e reina sobre os mares faz décadas. Dentro de One Piece, nós espectadores sempre temos que entender, vez após outra, que beleza, Luffy e o seu bando são fortes, mas o mundo de One Piece é gigantesco, então a chance de ter alguém ainda mais forte que você é muito grande. Igual a gente na vida real, a gente pega, entra no YouTube, tem uma criancinha de 5 anos tocando um solo de guitarra muito melhor que você que treinou 7 anos da sua vida, faz parte. E essas pessoas mais fortes têm que aparecer. Se a jornada do Luffy começar a ser fácil, One Piece começa a ficar extremamente sem graça e desinteressante. Oda apresentou esse outro nível de dificuldade bem dentro do esperado, o que é ótimo, não precisava de mais e nem de menos. Ao invés de ser uma ilha como sempre foi durante a aventura dos Chapéus de Palha, nós agora temos um conglomerado de ilhas que formam o território da Big Mom. Então esse inimigo ele tem um território, e esse território é chamado de Totoland. Nós temos um bando de piratas que até os subordinados fazem os Chapéus de Palha terem dificuldade, como na luta do Luffy contra o Cracker, o primeiro general do doce que ele derrota. Nós temos inimigos com 1 bilhão de recompensa, como o Katakuri, que fizeram o Luffy penar para vencer. Inclusive a gente vai falar dessa luta mais pra frente. Nós temos os Chapéus de Palha tendo que recuar e repensar sua estratégia. Recuar mais uma vez e repensar sua estratégia de novo, diferente de antes, quando eles iam pra cima com tudo sem olhar pra trás, principalmente o Luffy. E por fim, temos o que mostra plenamente e com bastante qualidade a dificuldade enfrentada. Nós temos sacrifícios, como o do Pedro, que se explodiu, ali para que os Chapéus de Palha tivessem a chance de fugir a bordo do Sunny. Inclusive o Pedro é um personagem que a gente não dava nada no começo do arco, mas que se mostrou gigante e muito cativante. Gostei bastante dele e da sua jornada. O ritmo do começo de Whole Cake é muito bom. Tem o musical da Big Mom, ela pirando com a Larica, a gente entendendo que ela é louca mesmo, a volta do Jinbe e a tensão da cena em que ele pede para sair do bando da Big Mom. Tem o
Pedro, que já esteve ali, por isso vai servindo como guia deles pelos cantos de Totoland. O jeito que eles vão descobrindo as coisas daquele território também é legal e dinâmica, porque isso acontece enquanto o bando tá ali tomando ações, tipo quando eles estão derrotando as formigas que estão chegando porque eles ficaram presos no melado. E é feito um negócio pra gente meio que gostar da Big Mom e da noiva do Sandy, que é a Pudding. É o seguinte, é dito pelo Peckons que o sonho da Big Mom é ter um lugar onde qualquer tipo de pessoa ou raça pode viver, sem discriminações, o que é algo excelente. E aí logo depois aparece a Pudding e ela é super gentil, então você começa a pensar que talvez a Big Mom não seja tão ruim, assim como os familiares dela. Mas logo depois isso quebra totalmente, porque a gente vê os capangas da Big Mom atacando ilhas indefesas simplesmente para pegar ingredientes, e também que a Big Mom de tempos em tempos tira a expectativa de vida das pessoas para que elas possam morar dentro de Totoland. Como sempre, tudo parece uma beleza por fora, lindo, mas por dentro o sistema é sujo, igualzinho o Dressrosa foi. E logo vemos também a parte do Sandy com a sua família, que é uma das partes principais do arco. E aqui eu digo que Whole Cake também é um arco muito sobre família. Afinal, a grande vilã se chama Big Mom, e não poderia ser diferente. É um arco que mostra as consequências de pais que têm filhos, não para que esses sejam livres no mundo, mas para controlá-los, para que eles supram todas as suas expectativas, querendo ou não. É sobre você ter a sua vida já toda montada, antes mesmo do seu nascimento. É sobre não ter vontade e as próprias escolhas. Um arco que com certeza é muito forte emocionalmente para quem passa ou tá passando por esse tipo de coisa na sua vida. Vemos isso tanto na família Vinsmoke, por parte do Judge, quanto na parte da Big Mom, por parte dela própria, a Lillian. Dá pra fazer um paralelo gigantesco com essa parte do arco de Whole Cake e com o arco lá de Hunter x Hunter da família Zoldyck, e é isso que eu vou fazer futuramente em um vídeo. Eu acho que é algo importante de abordar porque tem muita gente nessa situação que não sabe nem minimamente o que fazer ou como expressar para os seus pais que não querem ter a vida que eles imaginaram, e sim que quer ter a própria vida, quer fazer as próprias escolhas e ter seus próprios desejos. Mas já dando uma pincelada sobre isso ainda nesse vídeo, uma cena que mostra que essas questões mal resolvidas podem fazer muito mal para alguém, que podem voltar para assombrar a pessoa, é quando o Sandy, mesmo mais forte que seus irmãos e claramente podendo dar uma surra neles, mesmo assim fica impotente diante das ameaças que fizeram para ele. É meio que a mensagem de que se você não resolver essas questões grandes do passado, isso pode voltar para assombrar você de maneira muito poderosa, principalmente na sua mente. É uma mensagem e tema bem pesado emocionalmente falando, bem amedrontador emocionalmente falando, assim como todo o tema que envolve os Germa Double Six, né, os 66. Só uma pincelada breve, como eu falei. Eu prometo que aí num vídeo futuro eu vou aprofundar mais esse assunto. Mas enfim, o arco continua e chegamos na luta do Luffy contra o Sandy, que na verdade nem é uma luta porque o Luffy só ficou aceitando as porradas com determinação. A gente vê as reações do Sandy e fica muito em dúvida se ele realmente tá falando sério. Tem hora que parece que sim e tem hora que parece que não. Eu comecei até a pensar que os Germas, com a tecnologia deles lá, tinha feito alguma coisa com eles, sei lá. Essa parte tem de maneira muito forte aquele aspecto cinematográfico que eu falei no começo do vídeo. Eles pegam todas as reações importantes, mesmo que por um instante, da Nami, da irmã do Sandy, do pai dele, dos irmãos do Sandy. O Luffy apanhando é de doer o coração. E o exagero no número de chutes e porradas é perfeito. Nós, espectadores, só queremos que o Sandy pare logo, nosso coração tá na mão, mas ele não para e só piora, piora e piora. E quando, depois do conflito, o Sandy quebra emocionalmente e depois ali de desmaiar o Luffy na porrada, é demais. Também tem o Luffy com seu jeito e discurso brilhando mais uma vez de novo e de novo. A fala mais marcante pra mim foi o Luffy falando que não ia conseguir se tornar o rei dos piratas sem o Sandy do seu lado. Isso que a gente quer ver numa obra. Os personagens levados ao limite, mostrando o quão difícil tá a situação pra eles. Entrando um pouco mais nisso que eu acabei de falar e explicando melhor, algumas pessoas aqui do canal sabem e outras não, mas eu sou ator e dublador, inclusive eu dublo o Midoriya de My Hero Academia. E cara,
Quando nós estamos praticando para ser ator, treinando a nossa interpretação, a gente aprende que quanto mais o personagem tiver algo a perder e quanto mais ele lutar contra isso, mais interessante vai ser de assistir. A gente não quer ver algo monótono na tela. A gente assiste as coisas para se emocionar, para sentir algo, para sentir qualquer coisa. A gente quer ver vida dentro de um personagem e dentro de uma obra. A gente aprende que quanto mais forte for o objetivo, quanto mais o ator se agarrar a esse objetivo do seu personagem e quanto mais difícil for esse objetivo, mas mesmo assim o personagem continuar indo atrás, melhor a atuação vai ser e melhor o personagem vai ser. E mano, usando como exemplo o Sanji, a situação dele é extremamente complicada. Ameaçaram o verdadeiro pai dele, que é o Zeff, e também seus colegas do Baratie, falando que se ele não casar com a Pudding, eles vão destruir tudo. Ao mesmo tempo, o Sanji não quer nem um pouco casar. O que ele quer de verdade é voltar pro Sunny, pra aventura com seus amigos. E ele sabe que o Luffy não vai desistir. Então ele tem que ser muito convincente pro Luffy acreditar que realmente o Sanji quer sair da tripulação. Então nessa cena é o Sanji batendo no Luffy e falando mal dele e do bando por puro amor. Eu sei que é meio doido, mas é exatamente isso. Porque se o Luffy for embora, nem ele e nem ninguém do bando tem chance de morrer. A Big Mom vai deixar eles em paz. Assim como o Zeff e o pessoal do Baratie também vão ficar bem. Você percebe as camadas dentro dessa cena do Luffy com o Sanji? O Sanji tem o objetivo de proteger todos aqueles que ama. E o obstáculo exatamente é abandonar aqueles que ele ama e seguir sozinho. Percebe o que eu falei antes? O objetivo do Sanji é muito poderoso e nobre, mas o obstáculo também é extremamente poderoso. E então, quando a vontade do Sanji e a dificuldade de alcançar isso se chocam, algo emocionante surge, algo épico surge, algo que a gente fica com os olhos vidrados na tela para assistir. E o ápice disso é quando o Sanji não consegue segurar mais e conta pro Luffy que o que ele quer de verdade é voltar pro Sunny, mas que não consegue deixar sua família morrer sabendo que eles serão atacados, que por mais horríveis que eles sejam, ele não consegue ir antes de ajudar sua família, ele não tem coragem. Mais uma vez, Sanji, como é gentil, tem o objetivo de proteger os outros. Ele não consegue deixar alguém morrer sabendo que a pessoa vai morrer em breve, e isso conflita com a vontade dele de voltar pro Sunny logo. É objetivo e obstáculo, objetivo e obstáculo. Essa parte do Sanji é incrível por conta disso. É um querer e não poder muito forte e emocionante. Tudo isso culmina numa das cenas, se não a cena mais épica de One Piece. A trilha sonora sobe maravilhosa no momento em que finalmente Sanji e Luffy se reconciliam e mostram suas vulnerabilidades. Nossa, só de lembrar já me dá um negócio aqui, é uma cena incrível. Enfim, aí depois disso o arco começa a ficar meio 007. Fato que também encaixa com a questão cinematográfica que eu falei. Afinal, 007 é um grande blockbuster e um clássico do cinema. Isso acontece por causa da missão secreta deles, que aparece ali depois deles se aliarem com o Gang Bege, que quer matar a Big Mom, e esse acaba se tornando o objetivo dos Chapéus de Palha também. Com o plano pronto, tudo tem que dar certo. Se uma mínima coisa der errado, ferrou, e até as roupas extravagantes deles, aquela elegância, fazem referência a uma coisa meio 007. Mas assistindo, sempre rola aquela pergunta: será que o Luffy vai seguir o combinado certinho? Ele vai seguir o plano? E a resposta é, lógico que não. Mas a gente vai falar mais do Luffy daqui a pouquinho, porque esse arco foi extremamente importante para esse personagem e merece um trechinho só disso. Mas antes eu quero enfatizar algumas coisas interessantes dessa parte do arco. Primeiro, a parte do Jinbei enfrentando a Big Mom e saindo do bando dela de maneira honrosa, aceitando as consequências de quem sai do bando, que é ter aquela coisa do vivo ou morto da Akuma no Mi lá da Big Mom, e não tendo medo nenhum dela, então a Akuma no Mi dela não funciona bosta nenhuma. O Jinbei, pra mim, por conta dessa cena e outras desse arco, como ele manejando o Sunny sozinho, mano, tá maluco, e ele sempre falando pra galera: ô gente, não baixa a guarda não acabou o conflito. Pra mim, por conta dessas coisas, ele é o que entrou na tripulação do jeito mais brabo, mais firme. Tem também o pai do Sanji chorando, que eu achei patético, mas que segue a linha de humanização dos personagens de One Piece, né? Que mostra que mesmo os mais durões, assim, podem e vão acabar se ferrando e quebrando algum dia, seja fisicamente ou emocionalmente. É um jeito de humanizar o pai do Sanji, mas eu sinceramente caguei porque eu odiei o pai do Sanji. Minha nossa senhora, o que ele fez com o Sanji? Eu odeio esse cara. E também tem o passado da
da Big Mom, que juro, não fez eu sentir empatia nenhuma por ela. Na real, eu só fiquei com mais raiva, porque o passado dela me lembrou aquelas crianças irritantes que são maiores e mais fortes, sabe, do que a média das outras crianças com a mesma idade que ela, e que apesar disso, essa criança mais forte não tem noção da força dela, e fica machucando as outras crianças, batendo em todo mundo, e faz birra quando não consegue o que quer. Juro, nossa, ferviu meu sangue esse negócio. Mas aqui eu não tô falando de questões narrativas, nem nada do tipo. É que quando eu assisti, essa imagem veio muito forte na minha cabeça. Então esse sou eu, minha opinião, minha percepção. Não foi nada que o Oda fez de mais ou menos efetivo dentro da história, não. Vai ver, nem era o objetivo dele a gente ter empatia pela Big Mom. É uma coisa minha isso aí. Também tem a morte do Pedro, já que como eu falei antes, com um nível de dificuldade maior, mais sacrifícios são necessários, e o Oda acertou muito nisso. Os chapéus de palha vão sendo encurralados e a tensão aumenta muito, fazendo esse arco ser o melhor no quesito de como é que eles vão se salvar dessa porra. Aí o arco vai indo, até chegar num outro ápice épico, que é quando o Luffy leva o Katakuri pra dimensão dos espelhos, quebra o espelho que o ajudaria a voltar pro Sunny e diz que vai arrebentar a cara do Katakuri. Depois disso, infelizmente o ritmo se perde de vez. Fica uma lenga-lenga só, com algumas situações mal construídas e aquela enrolação clássica do anime de One Piece. Mas a única parte no meio disso tudo que salva e que a gente fica querendo ver toda hora é a luta do Luffy contra o Katakuri. E é agora que a gente vai falar do que é, pra mim, a melhor parte desse arco de Whole Cake, que é o desenvolvimento do personagem do Luffy. Sinceramente, eu não queria estar na pele do Oda tendo que controlar e desenvolver o Luffy, porque é um trabalho extremamente difícil. Você tem que equilibrar a vontade dele, a determinação dele de ir pra cima com tudo em todas as situações, com a maturidade e responsabilidade de ser um capitão e tomar as melhores decisões. E aqui isso acontece. O Luffy como personagem em Whole Cake é um grande reflexo do que aconteceu em Sabaody, e essa foi uma sacada genial do Oda. Primeiro porque é muito interessante quando, de maneira sutil, aspectos anteriores da história adentram a evolução dos personagens, e segundo porque até o momento, aquele é o arco, o acontecimento que mais marcou a personalidade do Luffy até então. Foi a primeira vez que ele não conseguiu fazer nada dentro de One Piece. Ele foi vendo seus companheiros sumirem um a um por consequência das suas atitudes, do seu jeito de se achar o mais invencível e dependente da situação, do seu jeito de nem parar pra pensar no que vai fazer e por aí vai. E em Whole Cake a gente vê o Luffy consertando esses erros, é bonito de ver, e ainda usando eles como impulso pra melhorar, ao mesmo tempo que a sua essência, a sua personalidade ainda aparece com força. Em vários momentos de Whole Cake, a gente vê o Luffy aceitando sim recuar e fugir para pensar em uma estratégia junto dos seus aliados e aí sim contra-atacar. Algumas vezes ele faz isso por conta própria e em outras existe um tantinho de resistência, que é sim uma característica marcante do Luffy, de querer lutar, de não querer fugir, mas logo ele cede por conta de pedidos e intervenções de seus companheiros. É um Luffy mais responsável, pensando mais nas consequências dos seus atos e sabendo que não adianta só querer o bem dos seus companheiros, ele tem que agir de acordo com essa vontade. Mas ao mesmo tempo, é um Luffy que não foge porque é covarde, é um Luffy que não vai desistir de um desafio, um Luffy que sabe que se ele quiser se tornar o rei dos piratas, ele vai ter que enfrentar inimigos mais fortes para assim se tornar mais forte. Por exemplo, ele não enfrenta com tudo a Big Mom porque sabe que ele ainda não vai vencer, ele não vai aguentar naquele momento, mas aceita o desafio de enfrentar o Katakuri com determinação, porque ele precisa se tornar mais forte para o que acontece em Sabaody não acontecer nunca mais, para que com a sua força Luffy nunca mais seja obrigado a ver seus companheiros serem machucados e destruídos por ninguém. E um Luffy que tem mais calma, por incrível que pareça. Um Luffy que durante a luta contra o Katakuri para em vários momentos para se concentrar, para pensar no que fazer a seguir, para tentar traçar uma estratégia para ganhar a luta, porque só na força bruta não vai dar. O que o deixa ainda mais forte e faz o seu haki da observação se tornar ainda mais forte. Luffy é um personagem muito difícil de desenvolver porque ele tá numa posição em que ele tem muitas responsabilidades, tem que ser adulto mesmo, mas que ao mesmo tempo é bem crianção, bobão com o seu jeito. E se qualquer uma dessas características sumir por conta de ser oposta à outra, ou seja, uma característica engolir a outra, tipo, durante muito tempo, o personagem fica péssimo.
mas o Oda conseguiu mesclar muito bem tudo isso em Whole Cake e desenvolver o Luffy. Pra aquele tipo de fã que tem muito orgulho de ver o seu personagem favorito crescer, amadurecer, eu tenho certeza que foi um deleite sem igual. E mano, finalmente a gente viu um tanto mais do treinamento do Luffy com o Rei Lee. E eu não tô falando de explicações de como usar o Haki não, eu tô falando de lições de vida, que o Luffy vai levar em qualquer batalha ou situação durante a sua jornada. O Rei Lee falando que durante os conflitos é que a pessoa fica mais forte, e principalmente falando que cada ataque tem uma intenção, cada ação tem uma intenção, e uma dica que leva até essa intenção, e que se ele mantivesse a concentração e a calma, ele conseguiria descobrir essa intenção. O Rei Lee é mentor do Luffy, gente, e os nossos mentores eles moldam muito de quem a gente é, e a gente quer ver como esse mentor impactou o Luffy pra ele ser quem ele é naquele momento da história. Eu acho que mostrou pouco até, tinha que mostrar mais. E bom, agora falando mais especificamente sobre a luta do Luffy contra o Katakuri, tava bem interessante, sabe? Num momento o Luffy apanhava muito e no outro o Katakuri batia muito. Parecia até a luta que teve agora do Popó contra o Bambam. Meu Deus, o Luffy nunca tinha apanhado tanto. Sinceramente você vai achar estranho o que eu vou falar, mas eu vou tentar explicar. Essa luta do Luffy contra o Katakuri, num geral, pra mim, não é boa. Mas apesar disso, até aquele momento do anime, é a melhor luta de One Piece, superando o que foi Luffy contra Rob Lute. É o seguinte, 80% da luta é simplesmente o Katakuri batendo no Luffy e ele assim nem reagindo direito. Mas os outros 20% são esses aí que fazem essa ser a melhor luta. Os últimos 2 ou 3 episódios dessa luta do Luffy contra o Katakuri elevam o conflito para outro nível, principalmente por conta da animação. Eu fico muito feliz de ver, nesse ponto da história, episódio 800 já, que a animação de One Piece tá melhorando muito, principalmente em episódios que tem que ter um cuidado maior porque são extremamente importantes. Se liga nesse trecho do Katakuri contra o Luffy com um negócio a milhão, a coreografia, as escolhas de composição tão lindas, a escolha de onde deixar rápido, de onde deixar lento. Teve gente falando aí que parece que para esse episódio, inclusive, chamaram um diretor de animação nível Deus para supervisionar. Enfim, luta épica, e agora como eu tô entrando em um ano, eu espero muito que a animação e coreografias das lutas melhorem cada vez mais e mais. Whole Cake é tudo que um filme blockbuster de cinema é. É grandioso, é colorido, é chamativo, é emocionante e épico. E a sequência final de Whole Cake é o suco mais puro disso. O drama da Pudding chorando ao saber que seu amado Sandy iria embora. O fato dela ter beijado o Sandy e tirado aquilo da mente dele. A ópera acontecendo enquanto a Big Mom vai atrás dos chapéus de palha. O Luffy falando que é capitão do Jinbe agora e que por isso ele tá mandando o Jinbe voltar com vida pra tripulação. Tudo explodindo e sendo destruído enquanto as pessoas lutam com todas as forças e por aí vai. É um arco que eu gostei muito, mas que sinceramente eu esperava mais. Porque esse arco aparecia como top 1 nas listas de muita gente. E muita gente me falava o seguinte: nossa, a hora que você chegar em Whole Cake você vai ver. Nossa! É mais pela expectativa que foi criada em mim do que pelo arco em si que eu esperava mais. Só que o One Piece continua em um bom caminho após Dressrosa e eu fiquei feliz demais de ver isso. E eu espero que o ano deixe o negócio ainda mais épico, que a peteca não caia. E você, o que achou de Whole Cake? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Valeu e até!